E nos próximos capítulos de Tititi, você verá que Gustavo irá expulsar Julinho de casa. Além disso, Ariclenes quase é desmascarado, mas será salvo por quem ele menos imagina. E eu te conto tudinho agora nesse vídeo. Help vê Chico no Belenzinho e corre para ir falar com ele. Acontece que Chico, ao perceber a enrascada, sai correndo e deixa Help falando sozinha. No dia seguinte, ela conta tudo para Suzana e diz: e o mais esquisito é que quando eu chamei o cara e acenei para ele, sabe o que ele fez? Virou de costas para mim e saiu rapidinho. Suzana pergunta: e se fosse mesmo o tal amigo do Vitor Valentim, o que ele estaria fazendo numa vila do Belenzinho? Ela então sugere: por que você não liga pro Ari e pergunta se ele conhece o sujeito? E Suzana responde: e por quê? Pra quê? O que o Ariclenes tem a ver com o Victor Valentim? E ela responde: não sei, mas ia ser bem bizarro a gente chegar no Victor Valentim através do seu ex-marido. Suzana então diz: não viaja, Help, o Belenzinho fica muito longe de Ibiza. Chico pergunta a Ariclenes como vai a titia e ele responde: nem me fale na titia, eu acho que essa amnésia é um sinal de que eu tenho que desistir de vez dessa ideia do Victor Valentim. Eu vou lá na clínica ver como ela tá. Se eu chegar lá e ela ainda estiver surtada, eu mato o Victor Valentim. Acabo com o personagem. Ele chega na clínica e vai falar com Cici e descobre que ela voltou com a personalidade de Anastácia. Ele fica maravilhado e ela diz: eu estava com tanta saudade de você que eu preparei um presente para sua sobrinha. Ela entrega uma boneca com vestido de noiva e ele fica maravilhado. Ele pergunta: o que a senhora quer, hein? O seu desejo é uma ordem. Nessa hora, Olga aparece e já alfineta: não vai pedir champanhe não, safada? E ela responde: eu prefiro vodka. Ari então diz: a minha tia merece o que ela quiser, eu vou trazer a vodka. E Olga comenta: até depois de velha, essa pilantra continua se dando ao desfrute. Ari se despede de Cici, mas garante que volta. Ele liga para Chico e o amigo fica feliz com a notícia. Em seguida, ele avisa Camila que o vestido já está pronto. Luísa comenta com Edgar: então quer dizer que ontem você passou o dia com a Marcela? E ele pergunta: quem foi que te falou? Luísa responde: a Camila me contou do tour que você fez com a gestante pela cidade. Sabe que eu não conhecia esse seu lado de bom samaritano? E ele rebate: sabe que eu não conhecia esse teu lado maldoso e fofoqueiro? Luísa diz que agora Edgar pegou pesado, mas ele revela: a Camila me contou que você colocou ela contra a Marcela. Qual que é a tua, hein, Luísa? O que você ganha com isso, hein? E ela responde: caso você tenha esquecido, Edgar, quem tentou colocar a Camila contra mim foi a Marcela. Eu só me defendi. E ele rebate: ok, se defender é uma coisa, agora virar a mira na direção dela é outra bem diferente. Luísa debocha: nossa, parece que a Marcela ganhou um aliado de peso, porque você, para fazer essa defesa... Nessa hora, ele interrompe e diz: eu não estou defendendo ninguém, eu só estou tentando acabar com essa onda de fofoquinha. E Luísa frisa: iniciada por ela. Mas Edgar diz que não importa quem que começou e afirma: a gente tem que colocar um ponto final nessa baixaria. Luísa, eu não tenho estômago pra disse-me-disse, entendeu? Eu odeio intriga e você sabe disso. E ela responde: peraí, você tá insinuando que eu fiz intriga? E ele é franco: isso foi o mínimo, você plantando desconfiança na cabeça da Camila. E com que moral? Fala pra mim, você tem um caso comigo e se sente no direito de insinuar pra minha noiva que a Marcela dá em cima de mim? Você sabe como chama isso? Perversidade. Ela então pergunta: o que tá acontecendo, Edgar? Por que você tá com tanta raiva de mim? E ele responde: eu não aguento mais os seus joguinhos, Luísa. E eu não tenho a sua cara de pau. E ela responde: eu podia te dizer um monte de coisas, mas você tá com a cabeça muito quente e eu não quero começar o dia brigando e nem acho que vale a pena a gente brigar por uma coisa tão pequena assim. Edgar então diz: peraí, não é tão pequena assim. E ela se explica: talvez a Camila tenha exagerado nas palavras, talvez isso seja um problema de comunicação, talvez eu tenha me excedido, eu não sei.
mas eu prometo que eu vou ficar mais atenta para não causar nenhuma intriga entre você e a Camila, tá bom? Ele então a desculpa e combina de colocar uma pedra em cima desse assunto. E antes de eu te contar sobre uma briga de Julinho e Gustavo, peço que já vai deixando o seu gostei, que fica aqui embaixo do vídeo nesse joinha. Aproveite também para ir se inscrevendo no canal, pois assim você sempre ficará por dentro de todas as novidades da novela Tititi. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que Camila irá ficar do lado de Marcela ou de Luísa? Deixe sua resposta nos comentários do vídeo e aproveite para dizer de qual cidade você assiste a novela. Voltando ao assunto, Gino percebe que uma das máquinas está apresentando defeito. Ele não faz ideia de que foi Toninho quem a sabotou, a mando de Breno. Ele então vai até a sala de Rebeca. Aproveitando que Breno estava com Rebeca, ele comunica que a máquina pifou e Breno diz que irá ver o que está acontecendo. Antes de Gino sair, Rebeca pergunta: outro dia você queria me dizer alguma coisa? O que era? E ele responde: não é nada não, nada de importante, eu já até esqueci. Desirê começa a fazer o book na agência, porém, ao ser pedida para usar biquíni, ela se recusa e diz: isso pra mim é sacanagem, se vocês quiserem que eu troque de roupa, ponha outro look, até sim, mas fazer foto de biquíni eu não faço não. Julinho comenta com Marcela: quer dizer que ontem o Edgar te levou para passear. Deve ter sido um dia horrível, afinal vocês se detestam. E ela responde: sabe que foi gostoso, Julinho? Foi surpreendente, a gente conversou sobre tantas coisas, a gente conversou sobre a vida, sobre o que ficou para trás, sobre o que vem pela frente, tudo isso. Julinho brinca, insinuando que rola o clima entre os dois, e ela se defende. Qual o problema de um homem e uma mulher conversarem sem maldade, numa boa, de coração aberto? E ele brinca, bota coração aberto nisso. Acontece que Gustavo chega no quarto e diz que precisa conversar com Julinho e pede para que Marcela os dê licença. E já a sós, ele pergunta: você mexeu nos livros do Osmar? E ele explica que é porque está colocando os deles juntos. Gustavo então diz: olha aqui, rapaz, a Marcela pediu para você passar uns tempos aqui e eu concedi, mas eu acho que esse período já está se prolongando demais. Está na hora de você procurar um outro canto para morar, não acha? Julinho pergunta: como assim, doutor Gustavo? E ele diz: se o seu problema for dinheiro, é só me dizer de quanto precisa, mas eu quero você fora da minha casa ainda essa semana. O menino pergunta: o senhor tá me colocando pra fora da sua casa? E ele responde: eu apenas disse que é melhor pra todos nós que você vá morar em outro lugar. E Julinho enfrenta: e a dona Bruna, o que ela acha disso? E Gustavo propõe: se você disser que é uma decisão sua, ela vai aceitar. E ele rebate: mas essa não é uma decisão minha. Gustavo debocha: você quer ficar morando aqui no meio das coisas do Osmar? Você não acha isso meio mórbido? E Julinho responde: pelo menos eu encaro a minha dor. Ao contrário do senhor, que não chorou a morte do seu filho, sequer derramou uma lágrima quando ele foi enterrado. Gustavo se altera e diz: escuta aqui, rapaz, não fale do que você não sabe. E ele rebate: eu falo do que eu vejo, e o senhor não vai me tirar daqui porque a dona Bruna quer que eu fique, e eu tenho certeza que o Osmar também ia querer se estivesse vivo. E Gustavo retruca: você não vê o absurdo dessa situação? Você quer que a Bruna descubra que você e o Osmar... Julinho interrompe e avisa: na hora certa, quando ela estiver preparada, ela vai saber. E ele rebate: essa é uma decisão que não lhe diz respeito, essa não é sua família. E Julinho diz: mas é a família do homem que eu amava. Gustavo pergunta: você quer ficar morando aqui para homenagear o Osmar? Dê-se conta do ridículo e vá cuidar da sua vida, rapaz. Julinho então diz: o senhor realmente não me suporta, né? A minha presença nessa casa deve ser uma grande provocação para o senhor. E ele responde: e você não se incomoda de morar em uma casa onde não é bem-vindo? E ele explica: essa casa não é só sua, também é da sua esposa e ela gosta muito de mim. Aliás, quer saber mais? Mesmo que não fosse por ela, pela Marcela, eu não ia arredar o pé daqui só pelo prazer de obrigar o senhor a me engolir. O senhor conseguiu expulsar o Osmar, mas comigo não vai conseguir. E Gustavo pergunta: essa é a sua última palavra?
Então depois, não diga que eu não avisei. Adriano mostra a Jacques Leclerc a matéria do estilista na revista Moda Brasil e ele fica maravilhado. Jaque então diz a Jaqueline: isso tudo é graças a você. Tudo isso aconteceu por sua causa e com a dupla dinâmica que formamos, com você ao meu lado, não vai ter para mais ninguém no mundo fashion, nem para aquele espanhol. Adriano conta que teve uma ideia para neutralizar Vitor Valentim e diz: que tal a gente usar a Jaqueline para visitar o Valentim novamente e enquanto ele tira as medidas, ela vai e o fotografa com o celular bem discretamente. Jaque diz que se Vitor for revelado, a mídia não teria outro assunto, mas Adriano discorda e diz, ao contrário, uma vez resolvido o mistério e satisfeita a curiosidade, fatalmente a curiosidade acaba, ainda mais se ele for do tipinho fake canastrão, como eu imagino que seja. Jaqueline diz, imaginou errado, aquele homem tem um charme paralisante. Ela diz que tem medo de não conseguir resistir e não conseguir escapar. Adriana então liga para Chico e agenda um horário para Jaqueline. Pouco depois, Ariclene chega em casa e Chico conta: eu dei mó fora, eu marquei um horário com aquela Jaqueline que é treta do Jacques Leclerc. Ari xinga e ordena: você vai desmarcar, mas ele muda de ideia e afirma que irá atendê-la. Pouco depois, ela chega para tirar as medidas com Valentim e ele segue tentando seduzi-la. E Adriano comenta com Susana: esse espanhol misterioso nem sabe o que o espera. Ela se preocupa e pergunta o que ele está armando. Adriano responde: eu posso até te contar, até porque a essa altura ele já deve ter caído na rede. Olha aqui, eu pedi para Jaqueline ir até o Valentim e assim, como quem não quer nada, ela vai e fotografa com o celular. Vai ser o furo do ano. A mídia não vai ter outro assunto para falar quando a foto dele for publicada no site da revista. Você vai ver. Ela rebate: mas isso é jornalismo de quinta. E ele responde: no jornalismo fashion, a ética é muito mais elástica, até por uma questão de coerência. Mas fique tranquila, eu sou um profissional de muito bom gosto e não vou dar uma semana para esse mistério do Vitor Valentim estar esquecido e quiçá arquivado. E já sozinha, Susana tenta ligar para Ari para avisar, mas ele não atende. E ela então decide mandar uma mensagem e diz: seja o que Deus quiser. Jaqueline, ao ouvir o celular apitar, sugere que Vitor vá ver o que é, para que assim ela consiga tirar foto. Ele então lê a mensagem de Susana e vira e flagra o momento em que Jaqueline iria fotografá-lo. Ele consegue evitar com que isso aconteça, pois seduz Jaqueline novamente e eles acabam se beijando. Quando ela vai embora, Ari conta para Chico o ocorrido e diz: agora eu só quero ver quando ela chegar lá no ateliê de mãos abanando. Camila e Edgar jantam e a menina está falando de assuntos fúteis. Edgar então tenta conversar com ela sobre as coisas que ele e Marcela conversavam e pergunta: o que te marcou na infância? Um brinquedo que te marcou? Um sabor? Ela não entra nessa vibe e pergunta se tá tudo bem com o noivo e diz: se você tem alguma coisa pra me falar, pode falar, não precisa ficar dando voltinhas. E ele diz que não é nada, que estava apenas pensando alto. Ari leva um lindo buquê de flores para Susana e ela pergunta: o que você veio fazer aqui a essa hora? E ele responde: eu vim te oferecer uma noite de trégua, de paz e muito amor, pra gente lembrar da época que a gente era feliz e sabia. Ela permite que ele entre e pergunta: mas me diz logo, o que você quer? Tá precisando de dinheiro? E ele responde: eu só vim aqui hoje agradecer por você ter livrado a minha pele. Obrigado, Susana. Ela então diz: você não precisava ter vindo até aqui, poderia ter me telefonado. E ele diz: coisas importantes a gente não fala por telefone, e hoje eu percebi que você ainda gosta de mim. Sabe o que eu percebi? Que você me esculacha, me dá fora, mas quando percebe que eu tô na iminência de me afogar, você taca uma boia e me tira do redemoinho. Só por amor, uma mulher faz uma coisa dessas. E Susana responde: você tá se esquecendo de um detalhe muito importante. Você é o pai do meu filho, e o Lute é louco de paixão por você. Então, é nele que eu tô pensando quando eu te jogo a boia. Ariclene diz: você é apaixonada por mim, pode admitir.
Ela ri e explica: Ari, acabou. Nosso casamento acabou há muito tempo. E ele responde: nunca. A nossa relação só estava dando um tempo para ter uma grande retomada depois. E essa grande retomada vai ser em breve, porque eu vou ficar rico e vou te dar aquela vida de madame que você sempre quis nessa vida. Suzana então pergunta: quando é que você vai entender que o nosso problema não tem a ver com dinheiro, mas sim com a sua obsessão de dinheiro, com essa sua ideia fixa de ficar rico sem fazer esforço? E ele rebate: como assim sem fazer esforço? Você não tá vendo tanto que eu tô me esforçando? Ela então pede: ah é? Então por favor me fala quem cria os modelos do Victor Valentim. E ele então diz: hoje a gente não vai falar de Victor Valentim, a gente não vai falar de Jacques Leclerc, a gente não vai falar de Moda Brasil, tá? Hoje é um dia de trégua pra mim e pra você, e para as nossas memórias, que foram maravilhosas e você não pode negar, não foram? Ela responde: foram, mas é tudo passado, acabou. E ele afirma: mas a gente pode retomar, é só a gente querer. Ela então diz que vai pegar um vinho para eles ficarem conversando. E Jacques Leclerc fica revoltado por Jaqueline não ter conseguido fotografar Victor Valentim. E ela diz: eu tentei, eu juro que eu tentei, mas eu não consegui resistir. Jacques então diz: o que aconteceu naquele ateliê? Me fala agora. Ela então conta: ele tirou as minhas medidas e me deu um beijo. Jacques se enfurece: você me traiu com aquele espanhol? E ela responde: não, eu não te traí, eu não tive culpa. Foi muito mais forte do que eu. Ele me enfeitiçou, sabia? Olha, eu juro que eu lutei, me esforcei, mas esse homem é um diabo de boina. E ele responde: chega, eu não quero ouvir mais nada, sua Judas. Já vi que não dá pra confiar em você. E ela pergunta: como não? Eu tô aqui te contando tudo, você é o amor da minha vida. Agora, a gente tem que rezar pra esse homem ir embora, porque se ele resolve ficar aqui, vai ser péssimo. Acontece que a briga entre os dois não durará muito tempo, pois após a revista da Moda Brasil chegar às bancas, o ateliê de Jacques Leclerc fica lotado de clientes que querem ver o trabalho de perto do estilista. Suzana e Ariclenes conversam sobre os dois. Ele conta, ele coloca uma música para dançarem e se lembra do primeiro encontro. Suzana pergunta: você lembra mesmo de todos esses detalhes? E ele responde: cada um deles. Se alguém me pedisse para eu escolher um dia da minha vida, eu escolheria o dia do baile, quando eu te conheci. Ela até tenta se afastar, mas ele marca em cima e diz: olhando para você agora, parece que o tempo não passou. Parece que a gente tá naquele bailinho com as pernas tremendo querendo beijar. E finalmente eles acabam se beijando. Eles dormem juntos e quando Suzana acorda, ela corre para preparar um café da manhã para o ex-marido. Acontece que o telefone dela toca e é Adriano, que conta que não conseguiram a foto de Valentim, pois ele seduziu e beijou Jaqueline. Ela fica enfurecida, volta pro quarto e joga um copo de leite na cara de Ariclenes e manda ele ir embora. Ele fica sem entender o que está acontecendo e ela responde: o Adriano acaba de me ligar e me contar que você beijou a Jaqueline, seu ordinário. Então foi para isso que você virou estilista, né? Para seduzir as clientes. E ele responde: eu só fiz isso para que ela não me fotografasse, entendeu? Eu me sacrifiquei, foi o único plano. Ela queria me fotografar e foi eficaz, ela não me fotografou. Ela então manda ele ir embora e diz: eu fui uma idiota de ter aberto a porta da minha casa para você. Camila vai até a agência e comenta com Luísa que Edgar teve uma forte crise de enxaqueca durante o jantar e que por causa disso eles foram embora cedo e sem pedir sobremesa. Edgar justifica, dizendo que foi apenas por estresse. E já a sós, Luísa não engole a história e comenta que achou curioso essa enxaqueca repentina. E ele diz: você está querendo me perguntar alguma coisa? E ela responde: eu quero que você olhe bem para mim, em nome da nossa cumplicidade e de tudo que nós já vivemos. Eu quero saber o que está se passando na sua cabeça e o que está se passando no seu coração.